I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade ao estudo de matrizes, tá? No vídeo de hoje. Lembre-se que na aula passada, né, nos vídeos anteriores, a gente viu a definição de matriz, né? Vimos alguns tipos de matrizes, né? E na aula de hoje a gente vai começar a fazer operações com matrizes, tá? Primeiramente a gente vai tentar entender o que seriam duas matrizes iguais ou a igualdade entre matrizes, ok? Então, igualdade entre matrizes. Duas matrizes A e B, tá? Uma matriz A com os elementos A e J e uma matriz B com elementos B e J. Essas matrizes, né, para a gente falar de igualdade, a gente tem que falar que elas são do mesmo tipo, tá? Então a gente só pode dizer que duas matrizes elas são iguais. O primeiro pré-requisito para elas serem iguais é que elas tenham o mesmo tipo, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas, M por N, tá? Um certo número de linhas e um certo número de colunas. Tá? Então, essas duas matrizes, elas do mesmo tipo, elas vão ser iguais somente se os elementos correspondentes, que a gente viu no finalzinho do vídeo passado, tá? Se todos os elementos correspondentes, eles são iguais, tá? E a notação é a mesma que a gente já conhece, tá? A igual a B. Tá certo? Então vamos lá, para um exemplo aqui. Obter as letras, né, ou o valor de A, B, C e D, sabendo que essa matriz aqui é igual a esta outra matriz, né? Então a gente já viu que para duas matrizes elas serem iguais, elas têm que ter o mesmo tipo. Essas duas matrizes aqui são do mesmo tipo. São do tipo 2 por 2 e 2 por 2. Então, primeiro pré-requisito, tá, está satisfeito. Para elas serem iguais, todos os elementos correspondentes também têm que ser iguais. Então, o elemento desta matriz, da primeira linha, primeira coluna, que é o A, tem que ser igual ao elemento da primeira linha e primeira coluna da segunda matriz, que tem que ser igual a menos 2. Então, A igual a menos 2. O segundo elemento aqui, da primeira linha, segunda coluna, é esse B. Primeira linha, segunda coluna, é este 1. Tá? Então, B tem que ser igual a 1, tá? Aqui, segunda linha, primeira coluna, 2. 2 tem que ser igual, segunda linha, primeira coluna, D. 2 igual a D, tá? Segunda linha, segunda coluna, C. C. Segunda linha, segunda coluna, 3. Então, C tem que ser igual a 3, tá? Então, perceba que isso daqui tudo é muito simples, tá? Basta você prestar atenção, primeiramente, no tipo das matrizes, tá? Número de linhas e colunas tem que ser iguais, ok? E outra, que cada elemento tem que ser correspondente ao elemento na outra matriz, ok? Então, a próxima operação que vamos ver, tá? É a adição de matrizes, ok? Ou a soma de matrizes, tá? Então, dado duas matrizes, A e B, duas matrizes do mesmo tipo também, tá? Com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. Dizemos que uma matriz C, ela vai ser a soma dessas matrizes, ou seja, C é a soma de A mais B, e vamos indicar aquela mesma notaçãozinha de soma mesmo, tá? A matriz C vai ser igual a A mais B. Então, essa matriz C, ela vai ser a soma dessas duas matrizes A e B, se e somente se cada elemento dessa matriz C, tá, é igual à soma dos seus elementos correspondentes de A e B, ok? Tá? Então, o que acontece? Aqui temos um exemplo. Eu tenho uma matriz A, que ela é 1, 2, menos 1, 3, 0 e menos 2. Uma matriz B, 2, 1, 1, 1, 4 e 3.
Essas duas matrizes A e B, elas são do mesmo tipo. Ela tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. 2 por 3, tá? As duas são 2 por 3. Então eu posso encontrar essa matriz C, tá? Que é a soma, ou seja, eu posso somar a matriz A com a matriz B. Então, quem seria A mais B? A mais B é eu somar cada elemento correspondente de A e B, tá? Então, qual é o primeiro elemento aqui, ó, da primeira linha, primeira coluna? 1. Elemento da primeira linha, primeira coluna. 2. Então, o elemento da soma da primeira linha, primeira coluna, vai ser o somar este com este. 1 mais 2. Ok? Agora, o da primeira linha, segunda coluna. 2. Na B, primeira linha, segunda coluna. 1. 2 mais 1. Vai ser o elemento da primeira linha, segunda coluna da soma A mais B. Já agora o elemento da primeira linha, terceira coluna, menos 1. Primeira linha, terceira coluna, 1 mais 1. Então o elemento da primeira linha, terceira coluna da soma vai ser este elemento aqui que vai ser dado por esta soma, tá? Vamos seguir aí, ó. Segunda linha, primeira coluna, 3 mais segunda linha, primeira coluna de B, 1. Certo? Segunda linha, segunda coluna, 0. Mais segunda linha, segunda coluna, 4. A soma dos dois vai ser o elemento da segunda linha, segunda coluna de A mais B. Segunda linha, terceira coluna, menos 2. Mais segunda linha, terceira coluna, 3. Este daí vai ser o elemento, tá? Correspondente da segunda linha, terceira coluna. Bom, agora basta a gente fazer o quê? A operação. Somar aí, né? Ó, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3. Menos 1 mais 1, 0. 3 mais 1, 4. 0 mais 4, 4. E menos 2 mais 3, 1 positivo, né? Então, esta matriz aqui, ó, tá? Essa matriz aqui é a soma da matriz A com a matriz B. Bom, sabendo como soma-se duas matrizes, tá? Agora a gente vai ver algumas propriedades, tá? Com a soma de matrizes. Então, primeiramente, vamos considerar, ó, 3 matrizes A, B e C do mesmo tipo, tá? Ou seja, com o mesmo número de linhas e mesmo número de colunas. E uma matriz O, tá? Uma matriz O, a matriz nula, com o mesmo número de linhas e colunas dessas outras matrizes anteriores, tá? Então vamos lá, ó. A primeira propriedade é a propriedade da comutativa, tá? A propriedade da comutativa, ou seja, a soma de matrizes ela é comutativo, ou seja, tanto faz eu somar A mais B como B mais A. O resultado ele vai dar o mesmo, tá? A segunda propriedade é a associativa. Então, ó, se eu tenho uma soma de 3 matrizes, primeiro eu faço A mais B e depois eu somo com a matriz C. O resultado tem que ser igual a eu somar primeiramente, ó, B mais C e depois somar com A, o resultado vai dar o mesmo, tá? A propriedade do elemento neutro, que diz o seguinte: se eu pegar a matriz A e somar com a matriz nula, é a mesma coisa que eu somar com a matriz nula mais a matriz A, que tudo isso daqui vai dar a própria matriz A, né? Porque a matriz nula, todos os elementos são zeros. Então, se eu somar os elementos de A com zero, vai dar a própria, né, matriz A. A quarta propriedade é a do elemento oposto, tá? Então, se eu pegar uma matriz A e somar com a sua matriz oposta, né? Ou pegar a matriz oposta e somar com a matriz A, o resultado desta soma vai dar a matriz nula, tá certo? Lembre-se da matriz oposta, tá? Que a gente viu, tá, nos vídeos anteriores. 5, a propriedade 5 é a transposta da soma. Então, se eu tenho aqui, ó, primeiro eu vou fazer dentro dos parênteses, a soma de A mais B, a transposta dessa soma, a transposta da soma de A mais B é igual
a transposta de A mais a transposta de B, ok? Então, ó, fiquem atentos aqui nessa propriedade, tá? Porque sempre que aparecer, a gente pode usar e vai facilitar muito nossa vida. Bom, pessoal, só abrir um parênteses aqui, tá? A gente falou um pouco sobre soma de matrizes, tá? E a gente viu que para somar duas matrizes, elas têm que ter o mesmo tipo, tá? E somar elementos correspondentes. A mesma coisa, tá? A mesma ideia, na verdade, a gente tem para subtração de matrizes. A gente tem que pegar duas matrizes do mesmo tipo, tá? E aí fazer a subtração do elemento correspondente com outro elemento correspondente, tá? Bom, a gente vai falar um pouco sobre a subtração de matrizes com um exemplo. Então, dado duas matrizes, ó, uma matriz A e uma matriz B, queremos fazer a seguinte operação: A menos B, tá? A menos B. Bom, o que acontece? Primeira coisa que temos que olhar é se as duas matrizes elas têm o mesmo tipo, tá? Então, aqui tem, né, ó, duas linhas e duas colunas, duas linhas e duas colunas. Beleza, então podemos subtrair, tá? E aí o que vamos fazer, ó? Pegar cada elemento correspondente da matriz A, que é aqui, ó, o elemento 5, da primeira linha, primeira coluna, e subtrair com o elemento da primeira linha, primeira coluna de B, menos 0, tá? Já o elemento da primeira linha, segunda coluna de A, 3, vou subtrair com o elemento da primeira linha, segunda coluna de B, que é menos 1. Então, ó, como temos dois sinais juntos, vamos colocar aqui um parênteses para melhor organizar isso daí, tá? Já o elemento da segunda linha, primeira coluna, menos 1, menos o elemento da segunda linha, primeira coluna de B, 1. Segunda linha, segunda coluna de A, 2, menos segunda linha, segunda coluna de B, 3, tá? E agora basta fazer a operação, né? Então a matriz A menos a matriz B vai ser resultante de 5 menos 0, 5. 3 menos com menos dá mais 1. 3 mais 1, 4. Menos 1 menos 1, menos 2. E 2 menos 3, tá? Menos 1. Ok, pessoal? Bom, então, ó, neste vídeo, né, a gente viu aí como a igualdade entre matrizes, né, e a subtração e soma de matrizes, ok? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Relembrando todo o conteúdo que já vimos até agora, tá? Para depois entrar na multiplicação de matrizes, ok, pessoal? Então, quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, tá certo? Se gostou da aula, dê aquele like e até mais! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Ailton Ribeiro, tá certo? Segundo ano do ensino médio, tá? Do ensino médio, ok, pessoal? Stand and go out of this room.